Salve, sétimo ano. Geografia de novo, hein? Ó, hoje a gente vai estar vendo essa habilidade, que é própria do sétimo ano. Ela tem a ver com a análise da distribuição da população. Então a gente vai entender mais ou menos como a população se distribui. Nós já vimos isso na aula anterior, né? A gente falou por que há esse movimento da população, né? De um lugar para outro, por que há essa distribuição desigual. Então a gente vai estar revendo isso daí e está falando de alguns indicadores, tá? Então assim, o Brasil o que ele é? Ele é povoado, ele é populoso, qual que é a diferença de um, qual que é a diferença do outro? Ó, o Brasil ele é populoso sim, né? Tem mais ou menos, aproximadamente, esse ano ia ter o censo, né? E acabou que não pôde ter tido o censo por conta da pandemia, né? Mas o Brasil é populoso, né? Deve contar hoje aí com 210 milhões de habitantes, se não chegou nisso ainda, está perto. E é pouco povoado, porque sabe por quê? O Brasil tem muito território, né? É um país enorme, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, é muita terra, né? Para a população de 200 milhões de habitantes. Então sobra muito espaço, assim, né? Muito território, muita área para ser ocupada. Só que o problema nosso é o seguinte: 80% da nossa população, da população brasileira, já está ocupando cidades. Para ajudar, está tudo ao longo da costa do Atlântico, né? Então, tudo que estiver pertinho da costa do Atlântico, né? Já está bastante ocupado, né? Para nós aqui de Taubaté, nós somos pertinho da costa do Atlântico, né? O que é de Taubaté para Ubatuba? 100 quilômetros. Daí a gente sai lá do litoral, vem aqui para o Vale do Paraíba, pega essa imensidão aqui, né? De território, com um monte de gente, altamente industrializado, o setor de serviço altamente desenvolvido, né? Toda uma condição econômica que faz que aqui seja um lugar de atração de pessoas. Então é óbvio que nessa faixa aqui nossa do Vale do Paraíba, que lá, né, provavelmente, talvez não seja o caso de Ubatuba, mas das capitais ao longo do mar ali, por exemplo, né, a beira-mar, Santos, por exemplo, uma grande cidade, elas atraem mais pessoas, né, elas atraem mais gente. Então, essa faixa litorânea, né, para nós aqui, faixa litorânea, Vale do Paraíba, é uma faixa de concentração alta de pessoas. Aí fica um monte de gente aqui estrangulada e, à medida que a gente se interioriza para o Brasil, a gente vai vendo que vai tendo vácuos, né, que vai tendo espaços vazios, aí, pouco preenchidos. Então, a gente vê aquela imensidão de terra, né, sem ocupação e muitas vezes sem finalidade econômica. Isso que é o pior. Você pega Taubaté, uma área aqui de 600 km², 603, quase 100 km, um pouquinho menos que isso, uns 90 km², está 98% da população de Taubaté, né? Aí pega 2% da população de Taubaté, dá mais ou menos aí 6 mil habitantes, está distribuído em 500 km² de território. Olha a desigualdade. Mas por quê? Porque aqui nesses 90 km², que a gente considera a área urbana, tem mais atrativo de oportunidade, né? Tem mais emprego, tem hospitais, tem bastante farmácia, né? Tem supermercado, tem certas facilidades, transporte, né? Se quiser pegar uma bicicleta e ir lá no centro de Taubaté, saindo daqui do Instituto Professor Max, ir lá para Santa Terezinha, dá para ir de bicicleta. Então é muita facilidade, né? Então essas distribuições, né, elas acontecem por conta do que tem de melhor para a gente poder utilizar, né? O que tem de melhor para a gente poder estar aproveitando, né? E o que tem de melhor de oportunidade para a gente também fazer parte disso daí, né? Porque todo mundo quer ter uma vida legal, né? Então, o Brasil ele é bastante populoso, mas ele é pouco povoado. Por quê? A gente tem um território muito grande. Quando a gente vai fazer, né, a divisão lá para saber se o Brasil é bastante, né, ou pouco povoado, a gente vê que o Brasil é pouco povoado, né? Então, isso daí diz para nós que a nossa distribuição, muitas vezes, em determinados lugares, já está errada. No Brasil inteiro, nós podemos considerar que ele é pouco povoado. Taubaté, professor, é muito povoado? Ó, na área urbana é bastante povoado. Está 400 a 500 habitantes por quilômetro quadrado aqui na área urbana de Taubaté. É muita gente, mas é lógico, se 98% da população aqui, 304 mil pessoas mais ou menos, está nessa área, a gente vai estar trombando com o outro. Por isso que Taubaté é dia de sábado, agora nem tanto, mas lá no mercado dia de domingo, dia de sábado, é aquele vespeiro cheio de gente, muita gente na cidade, muito carro também, né? E a gente vê o que isso aí resulta lá no espaço urbano da cidade, tá certo? Então, posto isso daqui, é a distribuição da população. Então, o primeiro lugar aqui de distribuição de população, assim, que concentra bastante gente é o Sudeste. Aí depois é o Nordeste, depois é o Sul, depois é o Norte do Brasil. Aquela baita daquela área tem mais gente que o Centro-Oeste.
E nós vamos explicar por quê, né? Por que que é assim. O que orienta muitas vezes nessa distribuição, ou geralmente, nós já falamos, são oportunidades. Mas essas oportunidades, elas aparecem em função de fatores naturais e econômicos. Não é só de fatores naturais, tá? Não é só porque o lugar tem um clima gostosinho que a gente vai para lá. Campos do Jordão tem um clima maravilhoso, mas se não tiver emprego, não adianta querer ir para lá para ficar. Eu posso ir lá para passear, tá? Então precisa da conjunção, né? Precisa ter esses dois fatores aqui para que aquele lugar seja um lugar atrativo, né? Seja um lugar interessante, para que haja uma ocupação lá e de preferência ordenada. Não adianta o lugar reunir vários fatores lá e ter uma ocupação desordenada, né? Por isso que é importante a gente pensar no território, né? Taubaté, tem 90 km², é bastante? Já não é mais tão grande assim, por tanto de gente que tem aqui. Então tem que pensar em fazer o quê? Em ampliar a cidade. Só que a gente não pode pensar em ampliar a cidade colocando as coisas a olho. Vamos fazer um conjunto de casa ali, vamos fazer um conjunto de casa ali, e a gente promove essas mudanças no espaço, mas não vê que esse conjunto de casa certamente vão ser ocupadas por famílias, né, que vão ter crianças e adolescentes que vão precisar ir para a escola. Então coloca lá um conjunto de casa num lugar afastado e a escola longe, como é que essa criançada vai estudar? Então a urbanização, ela precisa do planejamento. Não é só a questão de ir expandindo a cidade. A cidade precisa se expandir, com certeza, mas de maneira ordenada. Por isso que a gente tem os planos diretores em cada cidade. Taubaté não é diferente, tem o plano diretor, né? Que é difícil de chegar num consenso, né? De distribuição de território, né? De equilíbrio de expansão urbana, né? Tem gente que vai construindo casa do jeito que pode, né? Professor, mas eles estão errados? Não está errado, porque é o jeito que pode, né? Para fazer aquilo. Só que pode ter critério para fazer isso daí, né? A cidade precisa dotar os lugares que ela precisa expandir ali de recursos para as pessoas poderem ocupar aquilo lá de maneira digna, não de qualquer maneira, né? Por isso a importância do planejamento, tá? Então aqui a gente tem essas regiões que estão ordenadas pela quantidade de gente, né? Então, professor, o Sudeste é o lugar mais interessante aqui do Brasil. Ele não é o lugar mais interessante, mas é o lugar que aparentemente oferece mais oportunidade. Às vezes a pessoa detesta morar na grande São Paulo, mas só que se ela sair de lá, ela não sabe se ela vai poder trabalhar em outro lugar, né? Então assim, são as contradições das nossas escolhas, tá? Não quer dizer que essa região seja a melhor região para morar, porque ela tem uma maior concentração de pessoas, né? Às vezes ela tem maior concentração de pessoas porque as outras regiões estão em desequilíbrio econômico, natural, né? E portanto não são interessantes ainda para poder estar pensando em ir para elas. Mas quem sabe se a gente chegar num planejamento equilibrado, isso aí aconteça. Então são fatores naturais e econômicos que orientam essa distribuição, porque são a partir deles que a gente vai ver oportunidades, né, para poder estar utilizando daqueles recursos que a gente sempre pensou em ter. Bom, passado isso daí, a população ela ocupa setores da economia. É o primeiro, segundo setor. Isso nós vimos já no 6º ano, né? Vocês já viram ano passado. O primeiro setor ele emprega menos pessoas, o setor industrial mais ou menos, não tantas pessoas, né, porque a gente está falando de industrialização, então muita tecnologia. E o terceiro setor, que é de comércio e serviço, emprega muito mais. Isso é a realidade no Brasil quase que marcante, tá? 99% está desse jeito aqui no Brasil. O setor de serviços e o comércio absorvem mais mão de obra, tá? Só que quem é absorvido aqui nesses 3 setores da economia é a população economicamente ativa, a gente chama de PEA. Quem que é a PEA? É aquelas que já trabalharam ou procuraram emprego. Então, se o caboclo já trabalhou ou está procurando emprego, né? Ou está trabalhando, ele é a população economicamente ativa, né? Ele estava trabalhando e ficou desempregado. Está procurando emprego? É PEA. Ele está trabalhando, é PEA também. Tá? Então, ele já trabalhou, está procurando emprego, ou ele está trabalhando, população economicamente ativa. E a população economicamente ativa, ela está mais absorvida no terceiro setor, né? Então, assim, lugares dessas regiões aqui, em que há uma maioria, né, de oferta de emprego, de comércio e serviço, é onde a gente vai ter mais gente empregada. Pode ser que a região sudeste ela tenha isso daí, né? Com certeza tem, não é só a industrialização que manda no sudeste, né? Aí a gente vai ter alguns indicadores para estar podendo estudar, né, a ocupação dessas pessoas nas vagas de empregos por setores. A gente tem a renda, né? A gente sabe que mulher, infelizmente no Brasil, né, por se tratar de uma sociedade machista, ainda recebe menos que o homem, né? A gente tem a escolaridade, a mulher recebe menos que o homem, porém ela estuda mais que o homem. Então esses indicadores, por exemplo, eles vão formatando, eles vão dando para a gente
as características que a gente necessita para poder estar investigando essa distribuição, né? Em maior ou menor quantidade por regiões no Brasil. Tá bom? Até a próxima, gente.